Olá! Mais um episódio do nosso VivaCast. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca nenhum episódio. Vá lá e se inscreva agora. Curta e compartilhe. Roda a vinheta! Estamos com duas convidadas maravilhosas aqui para participar do nosso VivaCast. Nós estamos com a Maiara Alves e a Fabiana Biondi, duas especialistas no ramo imobiliário que atuam em Dayatuba e em Salto. Nós vamos conversar um pouquinho aqui por que elas escolheram a Remax e como esta decisão transformou a carreira delas. Então, primeiramente, quero agradecer Fabi, Maiara, por participar aqui do nosso VivaCast, mais um episódio, e é um prazer recebê-las. Então, a gente vai conversar um pouquinho e eu quero saber de vocês, né? Não sei quem vai falar aqui primeiro, se é a Maiara ou a Fabi, mas eu quero saber um pouquinho da trajetória de vocês e por que escolheram a Remax. Então, eu quero que vocês compartilhem um pouquinho dessa história, dessa jornada para o nosso público. Primeiramente, obrigada pelo convite. Obrigada a você. Bom, eu quando decidi, conheci a Remax, né? Foi através de uma amiga que me convidou para trabalhar. Tenho uma outra formação, né? Tinha uma carreira, então seria uma carreira totalmente nova. Qual era a carreira, Fabi? Eu sou jornalista por Legal. formação, né? Mas assim, já senti que queria mudar, né? Mas não sabia muito bem o que fazer. E essa minha amiga, que também é jornalista, me convidou, falou, vem trabalhar e tal. E ela trabalhava na Remax. Tá. Então, assim, eu conheço e eu nunca trabalhei em outro lugar, né? De outra forma, a não ser pela Remax. E eu gostei muito, me apaixonei pelo modelo, né? A forma de trabalhar, a forma de... que é bastante, assim, é processual. Então, o fato de ter muito recurso, então, assim, você poder estudar, então, ter o suporte, sabe? Isso era importante para mim, porque eu estava Sim. começando do zero, né? Então, ter esse suporte, saber que, né, o tempo todo tinha alguém ali para me treinar, e eu também o tempo todo poderia recorrer, né, a essa formação e tudo mais. Então, isso para mim fez muito sentido. E me descobri, né? Eu acho que, na verdade, é parecido, porque o jornalista ele também tem que gostar muito de pessoas. Sim. Só que era uma forma totalmente diferente, né? E me permitir. Então, assim, né, começar do zero, fazer uma coisa totalmente nova. E já foram aí 4 anos, né? Quase 4 anos. E tô bem feliz. Então, eu não... Então, a sua e não chegada para a Remax, né? Você saiu da sua área, né, de jornalismo e foi um convite que te fizeram para entrar na Remax. Isso. E você não tinha nenhum contato, né, com o mercado imobiliário. Nada. O que te encanta mais hoje dentro da Remax? São várias coisas, assim. Eu gosto muito... Para mim, eu acho que é o pertencimento, sabe? Você saber que você faz parte de uma rede, né, que é muito séria e que deu muito certo. E todos os processos, eu acho que a palavra é assim, eu acho que para mim é ter uma equipe, sabe? Fazer parte de um grupo e a gente poder torcer um pelo outro, trabalhar juntos. Eu acho que isso é muito significativo para mim. Legal. Né? Eu acho que isso faz diferença mesmo. Sim. E a sua história é bem longa, né, Fabi? Se for contar um pouquinho da sua história, da sua jornada, é bem transformadora, né? E você se encontrou no ramo imobiliário, Sim. né? Porque eu Nunca vejo o seu imaginei. trabalho, a gente acompanha e a gente sente que você gosta, né? Gosto. E se entrega, porque você falou, a gente está ali para lidar com pessoas, Uhum. né? Então é prazeroso, né? Lidar com pessoas. E a Maiara? Quero que você fale um pouquinho da sua história, o que te fez entrar para a Remax e o seu caminho até chegar aqui, né? Obrigada pelo convite.
contar essa história, eu teria 4 versões diferentes para contar essa história. Assim como a Fabi também, eu não sou corretora desde sempre. Eu sou administradora, sou marqueteira. Então, eu tenho um caminho dessa história que me levou para a área de marketing. Então, eu trabalhava bastante com criativo, bastante com processos, porque eu trabalhava numa multinacional também. Então, esse caminho me direcionou para a Remax processual, que tem planos de carreira, que tem uma estrutura definida. Um outro caminho que me levou para a Remax também, mas que eu só fui saber isso quando eu conheci a Remax, foi a questão de que eu sou meio nômade. Então, eu já fui cliente do mercado imobiliário diversas vezes. Tá. Então, eu já aluguei, eu já comprei terreno, eu já construí, eu já vendi, eu já comprei apartamento na planta. Então, eu já tive várias situações onde eu tive contato com o mercado imobiliário. E com corretor. E com corretores de diversas espécies. Tá. Então, assim, eu vim com uma carga do que não fazer muito grande. E infelizmente, essa é a nossa média, a nossa régua hoje, né? Então, eu tinha uma régua do mercado que era ser corretor. Mas naquela época eu nem pensava em ser corretora. Mas eu já vim com essa carga. Um outro caminho dessa história é a minha paixão por construção, por imóveis. Então, no período em que eu estava trabalhando nessa empresa, eu fiz, achando que eu ia fazer a faculdade de arquitetura como hobby. E eu iniciei a faculdade de arquitetura porque eu gostava muito desse processo. Eu fui até metade da faculdade, porque realmente é uma faculdade que exige bastante, né? Ela é integral, então até certo momento eu consegui conciliar com o meu trabalho, depois eu tive que trancar a faculdade. Mas essa paixão por imóvel, por construção, por conhecer da história de vida da pessoa através de uma construção, isso é muito legal. Então isso também ficou guardadinho no meu coração, num cantinho ali. E aí, a questão da maternidade. Tá. Então, quando meu filho nasceu, eu fiquei durante 1 ano ainda trabalhando. E era muita correria, era muita pauleira, né? Então, eu voltava do trabalho, ligava o computador, ia até 9 horas da noite. E aquilo foi virando uma rotina. Até que eu percebi, no aniversário dele, que foi a minha gota d'água, que eu estava em Curitiba, no aniversário de 1 ano dele. E assim, naquela época, achando isso normal. Porque afinal de contas ele não vai lembrar. Aí no segundo ano, não sei também o que vai acontecer, se ele não vai lembrar. Então aquilo me marcou muito. Quando eu caí na realidade que eu estava no primeiro ano do meu filho lá longe, trabalhando, né? Então, a partir desse momento, eu decidi fazer uma transição de carreira. Ainda não sabia o que eu ia fazer. Mas eu decidi que eu ia voltar a atenção pro meu filho. E nem imaginava estar na Remax. Nem imaginava. Aliás, eu nem conhecia a Remax. Tá. Realmente, minha cidade não tem, né, a unidade da Remax, em Salto não, nós nunca tivemos uma loja física da Remax lá. E aí, os anos foram passando, quando meu filho completou 4 anos de idade, eu sempre gostei de assistir muito desses programas de Irmãos à Obra, desses programas, e eu estava assistindo pela 3ª vez uma série que eu gosto muito, que eu sempre falo, para quem vai começar, assista essa série, porque não tem relação com a Remax, eles nem são da Remax, mas eles trabalham num modelo muito semelhante com a Remax. Então, assim, aquilo já me Que série é essa? Agora eu quero saber. é a Imóveis de Luxo em Família. Tá. É uma série da Netflix, que é uma família de franceses. E eles trabalham nesse modelo muito semelhante com o da Remax. Então, eles trabalham com exclusividade, que é, né, lei para eles isso. E eles trabalham com todo esse cuidado do atendimento, com esse relacionamento. E aquilo me atraía muito. Então, assim, eu tinha a vertente do marketing, eu tinha a vertente da empresa norte-americana, né, que era a qual eu trabalhava, com padrões e tudo mais. Eu tinha a vertente de gostar de imóveis. E uma coisa que era muito importante para mim é ter flexibilidade para minha maternidade. Sim. Então, aí quando meu filho completou 4 anos, eu já percebi que ele estava mais independente. Eu falei, agora é hora de eu escolher né, voltar para o mercado de trabalho. E nesse momento que eu estava, inclusive, assistindo essa série, estava passando lá pela 3ª vez, e aí deu aquele estalo. Eu posso fazer isso? E aí eu fui atrás, fui pesquisar, TTI, assim, do completo zero, eu não conhecia Ai, que legal. nada. Eu fui pesquisar TTI e tudo mais. E aí isso foi próximo do Dia das Mães. E aí meu padrinho estava na casa da minha mãe. E aí a gente conversando, ele falou, de uma casa, assim, assim, assim. Daí eu falei, você é corretor? Aí ele falou assim, sou.
Aí eu sou corretor da Remax. Olha. Aí eu falei, então eu tô começando a estudar. Ela falou, pode parar, não faça mais nada. Segunda-feira a gente vai lá e eu vou te levar na loja, eu vou te apresentar. E assim, o dia que eu entrei, já foi o dia que eu entrei. Não, E foi com a Cris. foi com a Cris. Tá, que legal. Aí meu padrinho acabou saindo, porque ele foi fazer para um outro projeto de vida dele, né? Ele nem tá no Brasil mais. E aí eu continuei. E eu me encontrei lá em tudo que eu estava buscando, de padronização, de estrutura de equipe, que é A muito Cris sempre importante. teve muito padrão, né? Sim, Sempre. sim. Processos, ela sempre gostou disso. Exatamente. E assim, a flexibilidade de eu poder estar com meu filho num coral da escola, por exemplo. Antes eu não tinha isso. Antes eu, né, nem nos horários normais eu não conseguia estar com ele. Então, tudo isso juntou. Então, parece que eu fui, ao longo desses 15 anos, me formando Tá. no âmbito de marketing, de gestão, de experiência no mercado, mesmo não sendo corretora, mas tendo essa experiência, para daí hoje eu me sentir uma profissional completa dentro do mercado imobiliário. E estando na Remax eu encontrei, assim, preenche todas essas lacunas. Então eu não me vejo em outras imobiliárias. Aliás, cada vez que eu tenho conversa com algumas corretoras, eu já falo, viu, vem conhecer. Porque a gente quer Porque que a as gente se pessoas tenham. apaixona pelo processo e pelo modelo, né? De então- entrega, de excelência, existe muito processos dentro da Remax, Sim. né? Então, assim, não é fácil, nada é fácil, né? A Nada é gente fala. fácil. Mas é o trabalho diferenciado e, claro, e cada dia está ficando mais, eu falo assim, mais concorrido o mercado. E a Remax, ela vem se profissionalizando cada dia mais, os corretores, né? Então, isso que é bacana. E muito legal a sua história, eu acho que, assim, a história é longa, né? Tanto da Fabi como da Má. E acho que eu não comentei aqui, a Maiara e a Fabi, hoje elas participam do time da Crisato, né? Que está dentro da Remax Viva hoje, que vocês estão aqui com o nosso time, né? Que a gente está muito feliz, falei para a Cris também, que a gente fica muito feliz em recebê-las aqui e conseguir participar na vida de vocês um pouquinho lá, participar da história. Logo mais a gente vai estar com uma unidade lá em Indaiatuba também para apoiar mais, né? Eu acho que fortalece mais a marca a gente estar lá com vocês. Então, assim, só veio agregar ao time, né? A experiência que vocês também têm. Eu falo que a gente está aqui sempre para aprender, né? É importante, porque todos os dias a gente tem que evoluir, nem que seja 1% ao dia. E a gente aprende com vocês, né? Então, aprende com o corretor, aprende com o estagiário novo e com certeza vocês aprendem com nós, então é uma troca, né? Então, a gente está muito feliz com a vinda aí com vocês, completaram 1 ano, né? Na Remax Viva, Isso mesmo. né? No mercado imobiliário com a Remax, vocês estão quantos anos? Eu completo 3 anos agora, dia 20. Tá, e você, Fabi? Eu já fiz 4, né? O primeiro ano, na verdade, assim, com Cresce, como estagiária eu fiquei 1 ano, Tá, praticamente, porque foi um processo bem lento, bem tranquilo, assim. sim. Então, eu tenho 3, né? 3 anos aí, e mais esse 1 ano. 1 aninho aí, Do é uma início experiência, é mesmo. uma trajetória, é um trabalho que vocês, e eu falo, vocês criaram muita força, né, na cidade de vocês. Então, hoje, a Remax é muito conhecida por causa sua, da Fabi, Maiara e do time que está fazendo um excelente trabalho lá, né? Então, assim, muito bacana essa construção, né? Eu falo, já vem da Cris, que a Cris sempre representou muito bem, né, a Remax como gestora da imobiliária e agora como gestora de um time, né? Que é muito bacana. E a gente percebe que vocês são muito autônomas, mas sempre está ali em busca também de ouvir, né, a Cris, ouvir a Remax Viva e aceitar o direcionamento. Isso que é importante, né? Então, Pra gente é fundamental isso, né? A gente estar próximo, trocar, a gente conversa muito entre a gente, então eu acho que isso faz muita diferença. Faz. Que a gente aprende, às vezes está com uma dúvida, liga uma para outra e fala,
viu, tá acontecendo assim, o que que você acha, né? Então eu acho que isso ajuda, porque senão fica muito solitário, né? E eu não gosto disso. Então, É. assim como a Mayara falou, não me vejo, eu também não me vejo trabalhando, né, em outro lugar. Porque a gente sabe que não é Não é assim, né, a não é troca. assim, é difícil, né, você ter isso, pelo menos o que a gente ouve, né? Sim, Então, assim, eu tô muito feliz, que legal, né? que legal. A gente trabalha muito. Sim, e é um time, né, a gente É. fala que nós somos um time Isso. e que todos se ajudam ali, todos compartilham as melhores experiências. Às vezes a gente conversa com, né, com a tradição do mercado, autônomos e que estão em outras imobiliárias, e a gente percebe que existe um ar de competição Sim, entre as pessoas até da própria unidade. não se conversa, não troca ideia, não traz a ferramenta Não melhor para o time, compartilha. não compartilha. Então, eu falo assim, estar na rede, né, não só da rede Remax, porque a gente está abaixo de vários guarda-chuvas, né? E a gente está com esse time envolvido, você acaba falando para o colega, olha, eu fiz isso, deu certo. Então faça também, né? Olha, ou não faz isso, eu fiz e não deu certo esse caminho. Então essa troca é fundamental. E o que fez eu entrar também na Remax, porque eu era de uma imobiliária tradicional e eu tive essa visão do que o mercado tradicional ele não se conversa, né? Ninguém troca ideia. É um que eu falo assim, eu não enxergo. Antigamente eu enxergava muito com concorrência, né? Hoje a gente fala muito de parceria dos parceiros, né? Mas era uma concorrência, porque ninguém queria se conversar sobre nada. Você não, a pessoa não dava brecha, né? E abertura para conversa. Então, assim, a Remax não, é diferente. Porque a gente fala mesmo que é uma família. Por quê? Todo mundo troca ideia, todo mundo compartilha as melhores estratégias. Para quê? Para ajudar o proprietário a vender o imóvel ou o comprador a adquirir um ótimo negócio para ele. Então, a gente sempre está pensando, né? Isso está tão dentro da gente, né? Tão no nosso DNA, que eu acho que a Fabi vai se lembrar de uma convenção que nós fomos em Campinas há 2 anos atrás, né? Nós no banheiro, né? Voltando do almoço, ali meio escovando dente, tocando a maquiagem. E aí do meu lado tinha uma mulher que era de São Paulo, estava na convenção, né? E corretor não adianta, né? A gente se encosta, já começa a falar de nossa. E ali naquele momento ela falou: acabei de fechar uma proposta que veio pela carta ao vizinho. E a gente assim, lembra, Fá? Lembro. E a gente assim, como assim? Conta mais. Conta mais. Mas Conta alguma mais. coisa me passou, porque realmente isso tem no nosso treinamento, mas, né? Tem. Nós temos um volume de ferramentas muito grande. Né? Isso me passou. Aí voltei, ela já mandou ali, no banheiro mesmo. Ela me mandou a carta Já do vizinho. compartilhou, né? Olha, na Nós hora. editamos, mandamos fazer para um apartamento, nós lançamos lá no apartamento e isso dá retorno pra gente. Então, assim, uma conversa de banheiro. E o que a gente sente da Remax é que ela sempre traz esses ambientes que são para compartilhar isso, mesmo, né? né? E ela falou, olha, Facilita, né, esses momentos, Sim. assim. Então é muito bacana mesmo. É. Muito bom. E às vezes são detalhes, né? Porque você sabe que tem a carta ao vizinho, você sabe a estratégia de marketing, mas você às vezes não usa tudo o que tem, o que pode, o Sim. potencial da divulgação, da estratégia. Né? Exato. Então, assim, é muito bacana, eu falo assim, a troca, né? Por isso que a gente fala de muito de evento, vai para convenção, Participar, vai né? participar, Tem que estar lá. né? Porque alguma coisa você traz de novo, né? Então é fundamental. Então assim, eu adoro a Remax, assim, eu falo da Remax sempre meus olhos brilham porque eu vivo isso, eu gosto desse modelo, já vivi o tradicional e não é isso que eu quero, né? E quero, claro, que os corretores prosperem mais, que aprendam mais e que entreguem realmente a excelência para o mercado, né? E o que a gente entrega, né? Que realmente é o melhor serviço para o proprietário. E antes da Remax, né? O que mais te incomodava ou te travava na carreira? Na verdade, vocês nunca estiveram, né, dentro de outro modelo, né? A não ser a Remax. Mas o que mais te incomodava, assim, de ver os corretores trabalhando no mercado? Eu tive, nossa, se eu for contar, acho que eu tenho umas 10, como eu era meio nômade. Eu mudei várias vezes de casa, então eu tive várias experiências.
Então, eu já tive experiência de entrar num apartamento em Sorocaba, quando estava procurando para locação. Nenhuma dessas experiências foram com a Remax, tá? Tá. Gente, Na Remax não acontece. Não, no Pires aí não foram mesmo. Um apartamento que estava invadido. Então, nem a imobiliária, nem o proprietário sabia. O Nossa. apartamento que estava para locação, ele tinha sido invadido. Já cheguei aí num outro apartamento, onde todo o apartamento, ele tinha sido, o prédio tinha sido dedetizado, e aquele era um apartamento térreo, que estava vazio. Então, a hora que eu entrei no apartamento, tinha, sei lá, umas 200 baratas mortas ali dentro. Gente. Já tive um caso também, que eu já contei essa história no meu Instagram, de um corretor, que depois a gente foi saber que ele não era mais corretor, que ele já tinha sido, o crédito dele já tinha sido cassado, que ele roubou o proprietário numa locação. Então, ele recebia o aluguel, não Sim, repassava. Aí o proprietário falava pro proprietário que ele ia tirar a gente lá porque a gente não pagava. E por uma coincidência do destino, nós acabamos conhecendo o proprietário, e aí a gente colocou tudo em pratos limpos e a gente entendeu de onde que estava vindo, né? O sumidouro. Então, eu já passei por experiências como essa. Então, por isso que eu falo que eu vim para a Remax já com uma bagagem do tipo de profissional que eu não ia ser. Então, eu não ia ser aquele profissional que é só o guardião de chave, que te entrega o molho de mostrador de casa. Mostrador de casa, o cadastrador de imóveis. Eu não ia ser esse profissional. Mas eu realmente, como eu não conhecia a Remax, eu fiquei naquela dúvida de como eu vou fazer isso sozinha. Porque é muito trabalho. Sim. Você trabalhar com um número reduzido de imóveis, você tem que ter mais pessoas para te ajudar. Então, eu já sabia que sozinha não ia. E aí, quando eu conheci a Remax, eu falei, pronto, tá aí. Assim, minha busca nem começou e já terminou. Já tem um método de trabalho. Já é comprovado, já é validado. Já tem um segmento, já tem uma estrutura, né? A gente tem, acho que vocês também já usaram muito a Universidade Remax, né? Então, assim, tem muita material valioso, né? Para poder aprender e se profissionalizar nesse ramo, né? Eu falo. Então, a pessoa, às vezes, é como vocês nunca não vieram do ramo imobiliário, né? Então, vocês não tinham vício nenhum e aprenderam a metodologia da Remax e hoje, super sucesso na rede, são reconhecidas, eu falo mundialmente, né? Porque o nome de vocês estão lá também em Vegas, né? Recebendo prêmios. Então, isso é muito bacana, né? E vocês escolheram a Remax, né? Poderia ter sido outra imobiliária, né? Poderia ter conhecido e ter ido para outras, né? Sim, Mas em nenhum momento não, gostei aqui mesmo que eu quero ficar e quero crescer e passar por todo o processo, né? Porque quando você está no começo, sem nenhuma, né, uma experiência, então você precisa ter esse acompanhamento e esse processo, né? E aí tinha o suporte da Cris, né? Sim. Que sempre foi assim, De apoiar, até hoje, né? Ainda é até hoje, e aí agora a gente vai estendendo, né? Estar agora na Remax Viva também com outros corretores, né? Outras pessoas que também performam e o apoio de vocês, né, Flávia? O seu, do Valdir, que é super importante para a gente também, porque Legal. esse direcionamento, né, que a gente, inclusive numa reunião que a gente fez lá, o que a gente espera? A gente espera o suporte, a gente espera que vocês estejam lá, né? Sim. Para nos apoiar, Claro. né? E para comemorar com a gente também. Verdade, verdade. E o que, Fabi, já que você está falando, o que te mais encanta dentro da Remax? Eu acho assim, essa questão do reconhecimento, porque assim, eu, diferente da Maiara, né, eu nunca fui nômade, não. Eu sempre não tive experiências nem nesse sentido, né? Nunca teve nenhuma experiência ruim com corretor? Não, a gente tem depois, né? Sim. Assim, Às vezes você encontra os parceiros meio difíceis, Sim. né? Meio difíceis, assim. Além dessa questão de estar na rede, então, né, de ter esse acolhimento, de ter esse suporte, mas também essa coisa do reconhecimento, sabe? Que a empresa também proporciona pra gente, sabe? Pô, que, né, a gente te dá tudo isso, a gente tem as exigências, né? A gente tem que, né? Você quer chegar lá, então que você percebe que também existe o plano de carreira, que é uma coisa que eu também nunca tive, né? Em experiências anteriores, assim, um plano, exatamente, ó, você saber, você conseguir planejar e falar, não, eu quero chegar aqui, o que eu tenho que fazer.
Então, isso é bacana para mim. É novo também, Sim. porque eu nunca fui empreendedora, né? Tá. E agora isso também é novidade. Então, quando eu falei para você que é tudo Sim. novo, é tudo novo mesmo. Sim. E não É. para, né? Eu falo Não que a para. Remax sempre assim, você pode evoluir e dar sempre um passo, né? Você vai dando um passo de cada vez, você vai evoluindo dentro da rede e dentro da equipe, né? Dentro da franquia. Então, isso é muito bacana. E você ter, né, do seu lado as pessoas, né, que trabalham e assim, Sim. torcendo por você também, e a gente, sabe, isso isso para mim Não tem tem muito valor preço, né? Tem também, muito valor. né? E você, Má? Eu acho que é uma coisa que a Fá falou no começo, que é esse senso de pertencimento. Então, realmente, a gente sente como uma família mesmo. Às vezes tem uns irmãos que brigam, às vezes tem uma... Normal. Normal, é normal, mas é uma família onde, no final das contas, todo mundo vai sentar junto na mesma mesa, todo mundo vai vibrar né, com a conquista do outro. E assim, são aquelas pequenas conquistas, a gente estava até brincando ali agora, uma competição saudável de vendas do É mês. boa, é bom isso. Isso é né? bom, é muito gostoso, você vê que as pessoas estão vibrando. Sim. E aí você vê as pessoas que estão entrando, poxa, vai vibrar que fez a primeira captação, e você vê as pessoas junto, parabéns, é muito legal, o que você está precisando de ajuda. Um pouquinho antes de vir para cá, uma das corretoras que trabalha na nossa equipe, ela me ligou e falou, ó, estou empacada com um imóvel. Como que a gente faz? Falei, não, vamos sentar, tem um monte de coisa. Você já fez isso, já tentou isso? Vamos tentar, eu te ajudo nessa linha. Então, não tem, acho que da nossa equipe não tem ninguém que a gente possa falar assim, eu precisei de ajuda e a pessoa Negou, não existe isso. Sim. E o que eu acho que traz isso é a própria estrutura que a Remax apresenta. Então, a estrutura de posicionamento, ela faz com que todos os corretores são responsáveis por aquela região, por aquele nicho, e não existe competição ali dentro. Sim. Então, nós trabalhamos num nicho muito semelhante. Então, o que funciona para mim, funciona para você também. Aí nós temos uma corretora em Salto que trabalha também com apartamentos. E aí tem um outro corretor em Itu que trabalha muito bem com apartamentos. A gente marca café, o que você está fazendo? Né? O que está claro. funcionando para você? É o mesmo nicho. Um vai ajudando o outro, né? Então, Na isso verdade, funciona cresce todos muito bem. juntos. E eu acho que você também ajudar o próximo, você está aprendendo até mais, eu falo. Quanto mais você, às vezes, está ensinando, você está aprendendo, você está alavancando mais o seu negócio, né? E se tirar autônomo não tem, não- né? Não tem. Na verdade, seja o que Deus quiser e sai da frente, senão eu atropelo. Assim, então, assim, e é cruel, né? A gente fala, gente, é muito ruim o mercado tradicional, né? Eu falo dos corretores que tem, claro que tem corretor muito bons fora da rede, tem, mas são exceções, né? Aqueles que trabalham com ética, com respeito, de você mostrar um imóvel, mesmo que não é sua representação, ele vai respeitar, ele vai com você, vai chamar. Esses são os parceiros, São né, pra gente parceiros. também, que é pra gente, e eles também. Também. Porque a hora que conhece como a gente trabalha, Sabe que a gente trabalha correto. ele sabe, né? Então, quer estar perto também, Sim. né? Então, E os próprios open houses, né, que a gente promove, já faz com que esse mercado que quer melhorar, porque eu vejo que muita gente realmente quer melhorar. Sim, sim. Nós temos um direcionamento, nós temos uma universidade dentro da nossa estrutura, mas muita gente não tem. Claro. Mas sente aquela o que eu posso fazer de melhor? E a gente escuta muito isso nos open house, as pessoas falando, poxa, que bacana esse evento que você faz, como que você faz isso? E aí a gente começa a ver outros corretores começando a introduzir a questão da exclusividade. Então, já tiveram alguns corretores que vieram, olha, eu tô com uma casa e o cliente está falando assim, 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 como que funciona a exclusividade? Aí a gente, né, vai tentando passar, claro que não tem tudo. não, até E não porque tem nem tem como, bagagem, né? nem tem como, porque É rede, não Exato. tem. Mas assim, é legal de ver que as pessoas estão, boa parte do mercado está preocupado em abraçar um sistema como esse e não simplesmente falar, não funciona. Sim. E é muito engraçado quando falar que não funciona, né? Porque quando eu comecei em Salto, eu brinco que eu abri terreno lá, né? Eu tava Quando eu cheguei com a Remax em Salto, aqui era tudo mato. Sim. Porque ninguém conhecia, eu também conhecia, então ninguém conhecia a Remax, então eu fui realmente desbravando. Mas aí o que acontece é que com o passar do tempo as pessoas foram
querendo saber mais sobre esse processo e foram se aperfeiçoando. Porque quando eu comecei, eu escutei muitos corretores vindo com essa crença de que em Salto isso não funciona. Ah, aqui também é Atibaia. Não, em lugar nenhum funciona. Aí, não, em Salto não funciona. Em Salto esse modelo não funciona. E eu lá começando, né? Então, você ainda tá com... Né, com Bombardeada. recebendo, né, um monte de coisas de fora. Que loucura trabalhar assim, né? Sim. E aí, teve um dia que eu parei e falei, gente, eu tô numa estrutura de uma empresa com mais de 50 anos de mercado, já apresentei a mais de 140 países na época, né? A mais de 140 países. E o que Salto, com seus 150 mil habitantes, seus 120 mil habitantes, tem de tão especial que em Salto não funciona? Funciona no mundo inteiro, mas em Salto não funciona. Eu falei, não é possível. E você desmistificou isso, né? Eu falo. Aí eu consegui fechar meu ouvido e falei, não, eu que conheço, eu que tô trazendo isso, então quem vai poder falar funciona ou não funciona sou eu. Sim, Ninguém do mercado que não conhece isso vai falar que não funciona. perfeito. Então, quando eu absorvi isso, eu falei, gente, Salto, eu amo Salto. Salto é uma cidade muito especial, mas ela não é tão especial a ponto de falar que o negócio que funciona no mundo inteiro não funciona aqui. Falei, então, alguma coisa tem. E aí foi que eu comecei a garimpar e ter meus primeiros clientes, e aí começa a indicação, e aí você começa a ver pessoas te procurando porque querem aquele serviço. É. Hoje, os clientes que entram na minha carteira, a maioria deles não sou eu que vou bater porta. É porque ele já teve contato com um, já teve contato com... E ele vem porque ele quer o serviço. Sim. É porque a gente está aqui para prestar um serviço, né? É diferente de ser um corretor e um vendedor do imóvel. A gente está aqui para entregar, Para servir. para servir o proprietário, né? E essa foi outra mudança de chave também que eu tive na minha cabeça, porque eu até brinco, se você for fazer uma festa de aniversário, você for contratar aquele balão que é decorado, você vai assinar um contrato de prestação de serviço. Sim. Esse foi no aniversário do meu Verdade. filho que isso me chocou. Eu falei, gente, a menina que vai gastar meia hora de serviço, claro que ela teve investimento no material, ela teve investimento em tudo, né? Ela tem o conhecimento para fazer aquilo que eu não tenho. Nessa meia hora, ela te dá um contrato de prestação de serviço. Ela não vai perder o tempo dela e perder o investimento dela se você não tiver comprometido em ir lá e buscar o balão e pagar o balão. E por que não assinar com a Remax, né? E aí quando as pessoas falam assim, como que você pede para assinar o contrato de exclusividade? Eu não peço. Eu não peço. É. Eu não peço. Eu vendo o valor do meu serviço. Se Sim. a pessoa quer que tenha, se a pessoa quer ter esse serviço Ter o na meu venda da casa trabalho, dela, ela me contrata. Então, quando eu inverti essa realidade de a pessoa tem que me contratar, não eu Perfeito. pedir para ela assinar alguma coisa, ela Sim, tem que me contratar. sim. Ela tem que querer que eu trabalhe junto com ela. E aí fluiu. E assim, pouquíssima dificuldade, muitas vezes é por conta de ajuste de valor. Mas de valorização do serviço, não. Não. Então, Tem o gente que fato até de... fala, uau, que entrega, né? Quanto vocês cobram pelo serviço? Não, isso é o máximo. É o máximo, né? Você fala, não, aqui a gente tem só um contrato de uma representação que a gente vai representar você no mercado, né? Perante outros colegas, outros parceiros. Então, isso é sensacional, né? Quando o proprietário ele enxerga isso. Porque a Enxerga gente valor, né? oferece um trabalho, né? Que é cuidar do imóvel, estar ali Estratégias. filtrando o cliente comprador, estratégia de marketing. Então, existe um plano para vender o imóvel dele, né? Não é simplesmente ele largar na prateleira de um site, de uma imobiliária e esperar acontecer. Entender, né, a necessidade dele, o desejo, né, o que ele quer. Então, Sim, tudo isso faz parte. faz aí parte do processo, né? Você vê a história dele, né? E você se conectar com a história do proprietário e saber realmente o que ele está precisando, né? E por que ele está vendendo aquele imóvel. Não é simplesmente quanto que o senhor quer no imóvel, cadastrar e pôr no sistema, né? Esse é o mercado tradicional que daqui a pouco também não vai existir, né? Eu acredito muito na representação exclusiva do corretor trabalhar o proprietário, a excelência no atendimento, a entrega, mas claro que não são todos, né? Eu falo assim, que a representação exclusiva exige o quê? Um trabalho, um acompanhamento do corretor e entender as necessidades, né? Não é só simplesmente assinar uma representação e colocar embaixo do braço e esperar acontecer. Não, na Remax existem processos.
existe estratégia de vender esse imóvel, né? E é o que vocês fazem com excelência. É desde pegar a captação, fazer a visita nesse imóvel, onde você pega a representação e vocês vão sentar com a estratégia e qual é a estratégia ideal para vender esse imóvel. Então é fantástico. O modelo ele funciona, né? Sim. Então, assim, é desde você realmente fazer um estudo de mercado em cima do imóvel dele, apresentar para o proprietário, olha, a realidade do mercado é essa, né? É claro que tem muitos proprietários que às vezes não aceitam, porque às vezes tem algum valor sentimental dentro daquele imóvel e a gente respeita. Ok, esse proprietário, o imóvel é seu, mas a realidade do mercado eu tenho que ser clara. Porque a gente não está aqui para agradar o proprietário. A gente está para mostrar o quê? A realidade do mercado para ele. Né? A conscientizar ele, né? Porque todo mundo quer vender o maior valor e o mais rápido possível. Tá? Mas para vender o melhor valor, a gente tem que estar ajustado isso. E vender o mais rápido possível também. Então eu falo assim, é uma junção, né? Do trabalho do corretor bem feito, que ele tem a estratégia que a Remax oferece, os corretores têm aí uma bagagem de conhecimento e cuidar do imóvel desde o início, do começo ao fim, né? Muitas vezes o mercado tradicional ele foca na venda do imóvel, Sim. mas a gente enxerga que a venda do imóvel é um processo para uma mudança da vida daquele cliente. Então, por N motivos, o cliente quer uma casa menor, o cliente quer vai mudar de país, vai mudar de cidade, ou quer ir numa casa maior. Não interessa qual que é o motivo. Quer dizer, interessa muito qual que é o motivo. Existe esse motivo. A gente precisa entender qual é esse motivo. Para o mercado não interessa. Para o mercado é único e mais um imóvel, né? Um produto. Então, quando a gente volta e entende qual é esse motivo, ou como que a vida dessa família vai mudar, a gente consegue tratar aquele processo de uma forma bem diferente. A venda do imóvel ela vai ser consequência do trabalho que a gente vai fazer junto com a família. Né? Não é simplesmente o que você falou, não é simplesmente pegar foto do imóvel e colocar lá no sistema. Se fosse isso, o proprietário mesmo fazia. Verdade. Colocava no marketplace lá e fazia. Então, assim, muitos imóveis, pode até ser que aconteça. Você coloca no marketplace, o imóvel está bem precificado. Tem proprietários que já têm uma noção melhor do mercado, né? Mas a maioria deles não. Porque não é know-how deles e tudo bem, né? Não é conhecimento deles. Área, exatamente. Né? E às vezes chama também vários corretores para olhar, para ver, né? Sim, eles querem quantidade, né? É o que eu estava falando com a Cris aqui. Eles querem quantidade, achando que a quantidade de imobiliárias e corretores trabalhando vai vender mais rápido o imóvel. E na verdade não é isso, né? Existe uma estratégia, um olhar diferenciado do corretor da Remax, que é olhar para o imóvel dele como se fosse nosso. O que eu posso fazer para esse imóvel, para ele se destacar no mercado e vender o mais rápido possível? Então, é esse olhar que a gente tem, né? E eu acho que vocês participaram do nosso kickoff na segunda-feira, e o Valdir também falou muito disso, né? Essa jornada de você fazer a captação do cliente, que é do proprietário desse imóvel, a consequência, é claro que é a venda. Mas antes a gente tem que ter olhar para quê? Para que olhar que a gente tem que observar ali? É realmente ver a necessidade do proprietário e a gente fazer o processo correto, né? Porque a venda é a consequência, a comissão vai entrar, né? De uma maneira ou outra, porque nós vamos vender o imóvel, mas antes é você realmente servir, né? Você realmente servir esse proprietário e ele se sentir acolhido, né? Porque é um acolhimento, né? Não é só um produto, né? E quem hoje está acostumado o quê? De venda de produto, eu falo que vão ficar poucos no mercado, né? Porque o mercado cada dia está mais exigente. Esse ano mesmo, em 2025, está bem desafiador e a concorrência está aí. E quem vai ficar no mercado são os melhores, os mais preparados e o que realmente entende o proprietário, né? E não é só entender o proprietário, né, Flá? Quando você tem esse acompanhamento de todas as visitas, de todo o processo que está acontecendo, que os clientes estão falando daquele imóvel, você consegue definir as estratégias corretas, né? A gente estava falando sobre volume, né?
Teve uma casa, assim, bem rapidinho para contar essa história aqui, uma casa lá em Salto, que era uma casa de construtor, então ela estava aberta dentro de um condomínio, né? E então ela estava aberta, ela tinha muitas visitas. Pelo menos 4 clientes entravam naquela casa, entravam, saíam. E assim, a casa muito, sabe, a básica, bem feita, uma casa comercial. E aí, depois de uns 10 meses, a gente sempre ali próximo, sempre acompanhando, sempre entendendo o que estava acontecendo com a casa, os proprietários nos chamaram e falaram: eu queria que vocês trabalhassem a casa. Agora é meu momento de trabalhar com vocês. Eu preciso entender o que está acontecendo com a casa. E aí eu sempre gosto de perguntar: por que você acha que a casa não vende? Porque ela já estava no mercado há 10 meses. E eles falaram assim: mas na lata, ela não vende porque não tem 3 suítes. Eu falei: olha, como eu já estava observando já há bastante tempo, eu sabia que a casa que os compradores estavam indo lá, as outras casas também não tinham 3 suítes. E a gente sabe que tudo é base de comparativo, Sim. né? O cliente, ele sempre faz a listinha do prós e do contra de cada casa, então ele faz essa comparação. E aí, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei assim: eu tô achando que aquilo não são as 3 suítes. Mas vamos trabalhar. Fizemos um pequeno ajuste no preço, assim, mas muito, muito pouco. Então, assim, a casa estava bem precificada já. Então, foi mínimo, foi coisa de 2% do valor do imóvel. Só não estava sendo bem trabalhada. Aí, fizemos 2 visitas na casa. A casa, como a casa de construtora, ela estava vazia. E ela tinha uma altura no condomínio que ela ficava próxima à pista. Que é como costume, né? Nós abrimos a casa para arejar. Os caminhões passavam lá na pista, parecia que eles estavam atravessando a sala. E aí, nas 2 primeiras visitas, na primeira visita a gente não sabia, né? Porque era a primeira que a gente estava acompanhando. E o cliente falou: a proximidade da pista. E aquilo ficou martelando. Eu falei: eu acho que ele está falando disso não é pela visão da pista. Porque você não vê a pista, mas pelo barulho. Falei: bom, na segunda visita, falei com o meu parceiro, falei: a gente entra, você fecha a porta. Fizemos isso. Por quê? Porque a casa ela é aberta para os fundos. E quando a gente vai morar numa casa, a gente vai colocar móvel, a gente vai colocar tapete, vai colocar cortina, a porta da rua ela fica fechada boa parte do tempo. Então esse barulho Acústicas, né? essa acústica, ela não vai acontecer no dia a dia. E aí meu parceiro fez isso, a gente fechou a porta, tá? Aí na hora que nós paramos para assinar o relatório de visita, fazer a avaliação do imóvel, a corretora que estava com a gente, parceira, foi lá e abriu a porta. Bem na hora que ele estava escrevendo, logo que ele menos gostou, ela abriu a porta, veio aquele vácuo do barulho da pista, assim, que todo mundo olhou para a porta. Aí ele escreveu: barulho. Aí eu falei: a terceira visita, falei pro meu parceiro, falei: você prega na porta aí, você não sai daí de jeito nenhum. A gente vai entrar, vai fazer a visita, você fica na porta. E aí foi que nessa terceira visita a gente vendeu a casa. E nenhuma das visitas comentou sobre as 3 suítes. O que foi chocante para os proprietários, porque para eles era certo que era isso. Esse era o problema, né? Esse era o problema. E aí eu falei pro comprador, né? Eu falei: se você se incomodou com o barulho da pista, né? Depois de um tempo que ele estava me informando, nunca ouvi o barulho da pista. Olha. A porta fica fechada, a minha casa fica aberta para o fundo, então o fundo não tem, né? Sim. Esse barulho. Eu falei: nunca ouvi A barulho. pessoa colocou mobília. Colocou cortina, colocou tapete no Sim. sofá, Sim. já basta. Então, assim, esse olhar que a gente tem que ter pro imóvel. É isso aí. Em 3 visitas, em menos de um mês que nós estávamos com aquele Mas imóvel. você olhou pelos relatórios de visita que vocês fizeram no imóvel e teve a percepção do que é isso, Uma estratégia rápida. uma estratégia rápida. Então, já de uma visita para outra, a gente já muda. Já mudou. Sim. E já Ali- fez a diferença. Em 2 visitas, a gente já conseguiu tirar o padrão do que estava acontecendo naquela casa. Em 10 meses. 10 meses de gente entrando. Agora me fala, se você. Hoje a gente fala que o número mágico dentro da Remax é 20 representações. Se você tivesse 100 imóveis seu na sua carteira, você ia ter essa percepção? Se eu tivesse 50 imóveis na minha carteira, eu já não ia conseguir ter. Não existe, você não tem braço. Não tem. Não tem braço. Não tem braço. Porque a gente fala que a gente, como Remax, né? A gente tem um número que a gente suporta, eu falo assim, de representação de gestão, né? Porque a gente realmente se dedica aos imóveis, né? Então, quando vocês pegam uma representação e vocês, eu falo que vocês estão à frente do negócio, vocês estão ali tete a tete, conversando com o proprietário todo dia, vocês estão vivenciando o negócio. Então, você sabe o que está acontecendo e você tem como trabalhar muito bem esse imóvel, né? Com foco, com planejamento, diferente do que você ter 50 imóveis, 100 imóveis na sua prateleira
e não ter controle de nenhum. É uma né? roleta russa para É venda, uma né? roleta russa. Não tem como você ter o foco, né, e oferecer um atendimento, Não tem. né, de qualidade com um número muito Grandes de grande, imóveis, né? Então a gente trabalha realmente com um número pequeno de imóveis para o quê? Para atender com excelência esse proprietário e conseguir fazer um bom investimento para que atraia um comprador. Porque imagine você numa prateleira de 50 a 100 imóveis, como que você vai investir muito dinheiro nesse imóvel? Você não vai conseguir, né? E aí, claro, daí chega o corretor parceiro de outra imobiliária que pegou a jornada desse cliente comprador, vendeu o imóvel e você? E o seu investimento? Então não dá, né? O proprietário, a gente passa para alguns proprietários que essa representação que a gente pede, não é uma exclusividade do imóvel dele, né? A gente tem o quê? A representação exclusiva para representá-lo no mercado, né? A gente representa ele no mercado. E tudo bem se a outra imobiliária participar com 50%, que é a nossa parceria externa, tudo bem, não tem problema. Né? A gente é até bem-vindo, né? E quanto mais rápido vender esse imóvel, melhor proprietário, melhor para nós, né? Para o corretor que está ali na ponta, envolvido para a imobiliária, porque a gente é o que a gente quer, é vender o imóvel com maior preço, com menos tempo possível, né? E uma forma que eu gosto de falar com os proprietários com relação a isso é que o mercado imobiliário, as pessoas imaginam que só tem um cliente, que é o comprador. O comprador é o único cliente do mercado imobiliário. Sim. Mas na realidade não. Nós temos dois clientes com necessidades totalmente diferentes. Diferentes. E quem é que está olhando para o comprador, para o vendedor? É. Tá todo mundo focado atenção no comprador. E tudo bem. Sim. Deixa que o tradicional. O comprador é essencial, né? Para Ele nosso é negócio. essencial e ele também merece ter um atendimento Com certeza. focado nele, de qualidade. Porque Sim. o comprador vai querer sim ver todos os imóveis. Então o comprador ele vai querer ir em 20 imóveis. E ele vai querer um corretor que busque esses imóveis para ele, que faça. A necessidade do vendedor ela é totalmente diferente. A necessidade do vendedor é saber se o imóvel dele está bem precificado, é ter a certeza Ter cuidado. que tem alguém cuidando realmente do imóvel dele, traçando estratégias diferentes para o imóvel dele. Ter um retorno, né, do que está acontecendo, O seu né? feedback. Ter um feedback, saber o que Exatamente. está acontecendo, Sim, né? sim. E Então aí com todo esse processo, com todo esse acompanhamento, a gente consegue, né, mostrar isso para ele, entregar isso para ele e para ele entender, como ela acabou de contar, né, nessa situação aí da casa, né, da Sim. próxima pista, que assim, se ela não tem, né, esse recurso, esse olhar, talvez não consiga. quantas pessoas já entraram e já saíram daquela casa e não conseguiram uma casa, né, ter essa padronização. Mas, e aí, quando eu falo isso para ele, eu falo, a representação, ela é do cliente e vendedor. Eu não tenho representação sobre o cliente comprador. Então, Ainda não. a nossa meta é chegar nisso. bom que o Brasil já vai se preparando para isso. A gente já está Isso mesmo. enxergando algumas mudanças de mercado para esse caminho também, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Mas muitas vezes eles falam assim, mas tem a representação da operação inteira. Não, a minha representação eu represento o vendedor. Eu represento os interesses do vendedor. Isso. E às vezes eles perguntam, mas e aí o cliente que vai ver minha casa, vai ver minha casa, vai ver mais um monte de casa. Eu falo, o meu objetivo aqui é fazer a sua casa brilhar. Se ele vai ver outras 20 casas, eu vou tentar descobrir quais são as outras 20 casas que ele vai ver. Sim. Porque em cima do que ele está vendo, eu vou fazer brilhar a sua casa. Então, esse é o meu objetivo. Então, são nesses momentos que o vendedor ele consegue enxergar essa diferença. Ele consegue enxergar o serviço, valor, né? O valor da entrega que vocês estão oferecendo para ele. E é diferente. Que é diferente. É cuidado, né? O cuidado e o acompanhamento com ele nessa jornada, né? E ser muito claro, né? Porque a gente percebe que o mercado, infelizmente, tradicional, às vezes quer blindar o proprietário de alguns fatos, né? E, na verdade, a gente não pode blindar, a gente tem que falar para o proprietário o que está acontecendo realmente no imóvel dele. E até o relatório de visita mostra isso, né? Por que o cliente ou não fez uma proposta ou o que ele mais gostou e menos gostou do imóvel, né? Então, é necessário isso
porque para vocês mesmo terem a estratégia do que for fazer nas ações, para ajudar ele a vender, né? Então, eu falo que tudo dentro da Remax é estratégia, né? Desde da primeira ligação para o proprietário, desde a primeira visita, de criar conexão, até o estudo de mercado que é feito para chegar no preço ideal para o imóvel dele, até a venda. Cada detalhe é intencional. É intencional. Até a grossura do papel que nós utilizamos na ficha de visita, na ficha técnica do imóvel, ela é intencional. Tá? Até isso eu falo para os meus clientes nessa reunião que nós fazemos. Então, assim, olha, nós não entregamos um papel com a ficha técnica do imóvel, um papel fino, porque a gente percebeu que a hora que a gente entregava isso, o cliente dobrava e guardava no bolso. Era do bolso pro lixo. Então, o que nós mudamos? A gramatura do papel. Tá. Para fazer com que aquele cliente não dobre aquele papel, para ele ficar bem bonito, o material fica muito bonito. Então, o cliente ele vai levar aquele papel duro, inteiro, até a mesa de jantar dele. Então, Tá lá com ele. até essa diferença da gramatura do papel, ela tem um porquê, porque eu quero que ele leve esse documento até a mesa de jantar. Para a hora que eles estiverem sentados na mesa, ele vai olhar aquele papel e falar, e essa casa aqui? Que show. Então, todos esses detalhes, eles são intencionais. Não é só tirar foto e colocar no sistema. Sim. Ai, meninas, estou adorando esse nosso bate-papo, porque a gente vem vários insights, né? A gente fica vendo que tem muita ferramenta boa para ajudar o proprietário e também na jornada do comprador, porque o comprador ele faz parte da nossa jornada, né? E o comprador ele tem a segurança de comprar o imóvel conosco, porque a gente faz uma prévia sempre de análise documental. Então, quando a gente vai mostrar um imóvel para esse cliente comprador, já tem o quê? Certidões tiradas, já tem o quê? Uma prévia de qual que é a saúde desse imóvel. Então, a gente vende com mais tranquilidade e o próprio mercado hoje já observa isso, né? Os parceiros. Nossa, eu vou mostrar os imóveis da Remax Viva ou da Remax em qualquer lugar no mundo, eu sei que eles já fizeram uma análise documental, então o negócio está mais saudável. Ou a gente fala transparência, né? O imóvel está em processo de averbação, logo já vai ficar pronto para poder fazer um financiamento, então é tudo nas claras, né? Então não tem nada para esconder, eu falo. Então, a gente trabalha sempre na clareza e na transparência com nossos clientes. E o próprio comprador também, quando vê o material e tudo, eles falam, poxa, é diferente, né? Eu tenho uma cliente compradora que ela, na visita que ela fez, não foi a casa que ela comprou, mas ela fidelizou, entendeu? Porque ela falou, eu gostei muito do seu atendimento, da forma como você conduz, e eu quero que você que vai achar a minha casa. É a postura, né, E que a gente achei. toma. E fiz uma parceria com a Cíntia, que é Ó, que nossa legal. time. Legal. Então, assim, foi muito. Isso também é bacana também, né? Porque a gente tem bastante o foco no vendedor, mas também atinge também o Claro. comprador, ele também observa, Sim, né? Ele identifica, ele fala, poxa, é diferente. Nossa, sim. eu não preenchi em nenhum lugar essa ficha. Nunca ninguém me deu, né? Então, assim, então É isso sério o é muito negócio, bacana, né? sabe? Isso é uma coisa que, para mim, faz também Sim, muita diferença, sim. né? Então, eu falo assim, a gente tem um trabalho, tem um porquê e faz sentido, né? Sim. Faz sentido tanto para o vendedor quanto para o cliente comprador, então, É para as duas pontas, né? duas A gente trabalha pontas. para as duas pontas. é um atendimento ao cliente mesmo, de excelência, né? Então, Sim. a gente... E a gente passa segurança, né, para o cliente que está comprando. E até o fato de nós trabalharmos posicionados dá essa segurança. Lá em Salto, os 3 principais condomínios que nós atuamos, nós somos moradoras dos condomínios. Então, né, eu com mais foco no Central Park, eu morei no Central Park por 3 anos e meio, a Marcela no Portal, a mesma coisa, a Bruna no Lagos do Icaraí, ela é moradora do Lagos do Icaraí. Então, quando a gente vai receber um cliente, que a maioria deles vem de fora, nós estamos contando da nossa experiência de vida. Sim. Então, é onde meu filho aprendeu a andar de bicicleta. É onde que eu faço pilates às terças-feiras à noite. Você conhece com propriedade, né? O que eu gosto de comer na feirinha aqui na quinta-feira à noite. O dia que eu esqueço de colocar o lixo para fora na segunda e na quarta. Sim. Então, essa experiência que a gente traz para o cliente comprador, ela é muito rica. E é legal que eu já tive a possibilidade, acho que a Fá também várias vezes, de fazer essa parceria interna. Então, um cliente que veio no Central,
Ele acabou indo pro Lagos, aí ele foi atendido comigo, com a Bruna. E aí depois a gente foi pro Portal, ele foi atendido comigo, com a Marcela. E ele, assim, eu tô encantada justamente com isso. Da parceria, né? Uma entregando o seu melhor ali. Poderia você ir lá sozinha e apresentar? Não, mas Sim. tem a pessoa que é posicionada ali, que ela é gabaritada em falar sobre aquele condomínio, sobre aquela região, né? Perfeito. Onde que ela faz compra, né? Onde que ela vai comprar carne, onde que ela vai na farmácia mais perto. Então, essa é mais uma ferramenta que a gente tem dentro da Remax, que promove segurança para o comprador. Sim, Para nós, corretores também, também. para o vendedor também. Então, essa estrutura toda, ela atende esses dois clientes. Sim, muito legal. Muito legal conversar com vocês. E me fale um pouquinho, para quem está do lado de fora da Remax, né? Ainda em dúvida, né? O que vocês diriam para um corretor que ainda está em dúvida se vale a pena ou não vir para a Remax? Porque a gente percebe o quê? Muitas pessoas querem estar na Remax, querem pertencer à Remax, mas tem dúvidas, né? Entendo até porque o mercado tradicional é diferente, né? Ele traz uma outra vivência, né? De captação, de muito produto na prateleira. E o que vocês diriam para esses corretores? Primeiro, acho que é importante ele saber se ele está em dúvida ou se ele não quer pagar o preço. Porque a gente sabe que para chegar lá, a gente tem que ralar. Sim, Né? A gente sabe que é um processo diferente, é um processo que ele é trabalhoso. Ao mesmo tempo que ele é trabalhoso, você consegue ter um trabalho tranquilo, com calma. Então, não garante, né? não é aquele trabalhoso de volume, de Sim, atender um monte de gente que não está no momento. Não é esse trabalho. Mas quando você tem um cliente, você tem um trabalho a ser feito com aquele cliente. Então, é entender se o corretor está na dúvida ou se o corretor não está disposto a fazer isso. Porque se ele não estiver disposto a fazer isso, Sim. não adianta. É porque ele vai assumir um compromisso, né? E Sim. nem sempre, né, quem Ele é tá que realmente está disposto. disposto a assumir, porque é um compromisso. A hora que você assina o contrato, você fez uma promessa, né? Você falou, olha, você apresentou o serviço, né? Vou te entregar isso. E aí ele fala, adorei, gostei muito. Eu Sim. quero isso para mim. Aí ele assina um contrato, pronto, ali a gente é o assumiu, compromisso é uma dele. responsabilidade, É. né? Então não tem que, eu acho que é bem isso mesmo, a pessoa tem que Pensar estar se ela está disposta. disposta a entregar os serviços, né? E ter essa, se ela já trabalhou, né, ou trabalha no mercado tradicional, se ela também está disposta a aprender, porque ela tem que praticamente zerar e então Mudar assim, o mindset dela. mudar o mindset, Sim. que também é Desafiador. desafiador, né? Mas assim, se ela estiver disposta, porque às vezes ela está cansada, né, daquele processo, às vezes está, né, não acredita mais, né, no mercado, está cansada, sabe? Então, a gente pode falar assim, você pode, sim, Sim, vivenciar de uma forma completamente diferente, sim. mas você está disposta, Está né? disposta. Está disposto a realmente entender, né, se entregar, Claro. fazer a sua parte, né, assumir esse compromisso, porque é isso, né, a gente quando começa faz a captação, aí a hora que faz a captação a gente fala, né, a priori era Tem um compromisso. agora, né? Porque a gente Então, percebe o quê? Que as pessoas, a gente faz muitas entrevistas, né? E quando a gente entrevista um corretor do mercado tradicional, a gente, claro que percebe que tem uma barreira, porque o mercado tradicional não tem a responsabilidade, assim como nós temos quando a gente pega uma representação, né? Ele pega de qualquer jeito o imóvel, qualquer preço, vai lá e tira fotos, põe no sistema e seja o que Deus quiser. Então ele não tem esse compromisso com o proprietário. Então é isso que você falou, ele está disposto a ter esse compromisso com o proprietário, com a imobiliária, porque a imobiliária assim exige, né? Vocês acompanham aqui a gente, claro, existe processos e é o que a gente entrega de melhor, que é o nosso acompanhamento, nossos relatórios, que seja semanal, quinzenal, o feedback para o proprietário é essencial. Será que ele está disposto? Aí a gente percebe que o mercado tem muitas pessoas que não estão dispostas a entregar o serviço, porque é um serviço que a gente presta para o proprietário.
Então, é mais fácil para ele estar no mercado tradicional, aberto, captando tudo que tem imóvel, desde salão comercial, terreno, casa, chácara, colocar na prateleira e aguardar o cliente. Então, ele não tem um compromisso com o proprietário de estar prestando um serviço, um relatório, um feedback, uma estratégia como nós, né? Então, isso é o que você falou. Será que ele está disposto a pagar o preço e ser corretor Remax? Porque aqueles que realmente estão dispostos, a gente percebe que tem resultado e tem sucesso. Mas tem que seguir o modelo e o processo, Exatamente. né? Porque, às vezes, assim, um corretor de fora, a gente fala assim, que tem vícios no mercado, ele tem que mudar a chavinha dele. Tem que mudar seu mindset. E vem muito corretor do mercado com dor. Estou muito cansado com o mercado tradicional, que é realmente muita gente passando o pé um no outro, né? Uma coisa bem desonesta do mercado, e eu não estou tendo resultado. Como que vocês da Remax estão tendo resultado? E eu vejo que vocês trabalham, que vocês vendem imóveis. Então eu falo, porque existe processo, existe metodologia que o corretor ele tem que aplicar. Porque se ele não aplicar e não seguir o modelo, ele não vai ter resultado. Então eu falo assim, todos querem chegar ao topo, mas as pessoas não querem escalar a montanha. E a montanha é cansativa. Você tem que escalar essa montanha, né? Ter estratégia. E estratégia. E ninguém vai te levar nas costas. Então é você se empenhando, Isso aí. aprendendo, fazendo parte de um time forte, se aperfeiçoando cada dia mais. Eu falo, quanto mais você aprende e aplica dentro da Remax, mais você ganha, né? Mais você consegue servir, mais você consegue trazer frutos para o seu negócio, né? E é o que a gente quer, né? É trazer frutos, é trazer algo melhor para nossa família, é dar melhor para nossos filhos, é poder ter um carro, trocar o carro todo ano, é poder viajar, depende do sonho de cada um, né? Cada um tem os seus objetivos e seus sonhos. Mas é muito gratificante ver o corretor da Remax, eu falo, tendo resultado, entendendo o modelo e o processo, né? Porque quando ele entende o processo como vocês entenderam, o negócio não para mais, é só crescimento, né? O que você falou, dentro da Remax existe um plano de carreira. Então existe um plano de carreira, né, para vocês aqui dentro, onde vocês começam a ganhar 45%, onde eu posso ter um time, ou mesmo ser uma corretora sozinha dentro da Remax, mas ganhando uma máxima comissão de 70%. Então, há essa possibilidade, né? Eu não preciso montar minha imobiliária fora da estrutura da Remax Viva. Eu posso ter meu time aqui comigo. Então, isso é fantástico, né? São muitas possibilidades, né? Muitas. De trabalho, né? Para você fazer. E crescer mesmo, E né? Se crescimento. desenvolver. Então, isso é muito bacana você ter, né? Essa visão mesmo, assim, você fala, poxa, eu Sim. posso melhorar e a cada ano, né? E Eu posso ter um fazendo time esse- que me ajuda, e tá compartilhando até a experiência de vocês, né? Porque vocês com certeza inspiram outras pessoas. Isso que é legal. Bom, o ano passado entraram 2 corretoras comigo, né, que foi a Marcela e a Bruna. A Bruna já com bastante tempo de mercado e a Marcela começou igual eu. Tá, sem nenhuma experiência. Nenhuma experiência, nem com comercial, nem com o mercado imobiliário. E é muito legal, porque as duas, elas tiveram resultados logo no começo, assim como eu, logo nos primeiros meses tendo resultado. E o que eu vejo isso? É a atitude da pessoa. Sim. Então, quem quer entrar na Remax, saiba que vai ter toda a ferramenta, vai ter todo o suporte, vai ter todo o conhecimento. Mas se a pessoa não vier com atitude, Sim. ela não vai Não vai. prosperar. Ela não vai prosperar. E aí a gente vê algumas pessoas do mercado que já são corretores há 10 anos, eles olham pra gente, especialmente pra mim e pra Marcela, e falam, como? Como que vocês têm esse resultado? Sim. Teve um dia numa mesa, num café, assim, que a gente estava tomando café com outros corretores, e aí eu acabei falando, né, do que aconteceu nesse primeiro semestre. E eles, todo mundo assim, mas Como você está vendendo? como assim? Eu não tô vendendo? Como assim? Oi, gente, Sim, é assim, pra mim essa é a média normal. E aí você começa a ouvir outras pessoas, você vê que aquelas pessoas estão se canibalizando por um único cliente, Verdade. ou por uma única casa, e não estão conseguindo enxergar
o mundo de possibilidades que eles teriam se eles focassem especificamente em um imóvel Sim. e trabalhasse aquele imóvel. Então, para mim já virou uma coisa normal. Para mim, esses resultados são a partir. É o que eu falo para você, né? Já falei isso para você outras vezes. É a partir disso. Então, o primeiro ano eu cheguei num patamar de faturamento. O segundo ano, na minha cabeça, eu já comecei com aquele patamar. Então, aquilo lá eu já sabia como chegar. Sim. Então, por isso que ano a ano a gente vem crescendo esse faturamento. E parte disso vem desse time. Eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Sim. Nesse momento que a gente está gravando aqui, a minha parceira está pegando uma proposta. É. E eu não tenho braço para estar em 2 lugares. Ah. Como que a gente faz isso? É o dividir para multiplicar, né? Que a gente fala sempre. É. É o dividir para multiplicar. Você consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo quando você tem essa equipe para fazer isso. Você E tirou férias, tem gente vendendo seu imóvel. Não é? Mas é a coisa Vai lançar, a Maiara só viaja, né? De repente tá na Bahia, não sei o quê, tá curtindo e tá fazendo negócio. Não, eu por mim tinha convenção, né, Fabi? Eu e a Fabi, nós estávamos juntos na convenção e assim, Fechando o negócio. fechando. As duas. Graças a Deus, né? Uma de cada lado. E assim, falei, gente, a gente precisava ter uma convenção por mês. Eu acho maravilhoso, porque Verdade. das 3 convenções que eu fui, nas Mônica 3 também, todo ano quando ela vai viajar, ela pega as férias. Flávia, acho que eu vou me estender um pouquinho aqui mais. Porque eu tô aqui, aí tá acontecendo as coisas. Falei, ó, então se é assim, né? Mas isso que é legal, né? Dentro da Remax, eu falo, é o time que se ajuda. Sim. Né? Você tem um parceiro que está ali cuidando da sua proposta ou do seu fechamento de venda. Então, isso que é bacana. E no mercado não tem isso. Então, se você tirar 10 dias de férias, você perdeu no mercado tradicional. Né? Não tem braço, não tem quem possa te ajudar. E às vezes nem é férias, né? Às vezes é uma coisa completamente aleatória, igual Fiquei a doente. minha cirurgia do pé no rim. Foi num dia que eu tava indo lá para receber uma proposta. E o médico assim, e o médico assim, não, a gente tem que ir agora. A gente tem que ir agora pro hospital. E eu falava assim, moço do céu, não, o cliente tá vindo aqui, eu vou revelar um pouco. Aí eu falei, não, para. Eu já peguei o telefone, Bru, é assim, 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 a proposta tá nesse caminho, ele vai falar isso, é isso, 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 é só Ok, assinar. segue. Beleza, eu saindo da cirurgia, Bruno, tá assinado. Ai, que bom, notícia boa. Deu para fazer tudo. Que legal. Mas, e tem que aproveitar isso, Flávia. Sim. Porque também tem corretores que entram na estrutura da Remax e não aproveitam isso. É. Aí você fala, você tem Tem uma que caixa confiar. de ferramentas, com um monte de ferramentas, você está deixando de lado. Sim, sim. E é confiar no parceiro, né? Sim. Não é ter a desconfiança, é você confiar mesmo no parceiro que está ali te apoiando, está te ajudando, porque todo mundo quer crescer. Né? Então, isso é bacana. E aí Então- vai ter um momento que você vai fazer isso por ele, né? Sim, Então, isso é muito bom, você poder contar, Sim. né, com a equipe, né? legal. Foi muito bom. Gente, muito bacana. E se vocês pudessem resumir em uma frase o que representa trabalhar nesse modelo, qual seria? Em uma frase. Fala aí para o pessoal, Má. Eu acho que em uma frase é se comprometer em fazer dar certo. Então essa é o que eu trago para mim quando eu falo de trabalhar dentro da Remax. É você realmente entender que esse modelo funciona, validar esse modelo, que já vem validado aí, mas eu acho que é importante cada corretor validar, né, ter a Sim. sua validação e acreditar nesse processo. Porque é se comprometendo, é se dedicando e o resultado ele vem, não, é inevitável, Sim. não tem... Eu acho que Não sempre tem. quando você está plantando, você vai colher, né? E plantando sempre o trabalho correto, honesto e transparente, você vai colher de toda forma. E você, Fabi? É acreditar, né, porque quando você entra, a gente tem que passar, né, porque às vezes fica muito, a pessoa fala, mas será, né? Então eu acho que acreditar no modelo, né, e ter a atitude de fazer aquilo que precisa ser feito, Sim, né? Então, né, é o comprometimento com a equipe, é o comprometimento também com o seu cliente, né? De fazer o máximo que você pode para atingir o objetivo dele, né? Que é vender o imóvel, ou que seja comprar o imóvel, enfim. Então, sei, eu acho que é acreditar no modelo e eu acho que essa palavra é fundamental. É você acreditar no modelo, acreditar no processo. acreditar no processo. Porque se você não acredita, você não consegue passar isso para o cliente.
né? Então é simples assim, né? Então seguir o modelo, vestir a camisa e acreditar, né? E não pular as etapas, né? Então, acreditar no modelo, seguir o modelo, né? Fazer o processo e vivenciar isso que vai dar certo, Sim. né? Vai dar certo. Às vezes a gente passa às vezes por alguns momentos, né? E dá assim uma Friozinho na aí barriga. então parece que você sai um pouquinho assim e fala: "Opa, vamos lá, vamos voltar, porque aqui não, Sim. né, não adianta". É sempre Já tem ali. eu tenho uma frase sempre assim para mim, que a gente pode até perder o foco, pode desanimar, mas a gente nunca pode desistir, né. Então o que a gente não pode fazer é desistir. Vai chegar uma hora que dá uma desanimada? Dá, em tudo na nossa vida, né, mas a gente não pode desistir. Mas sabe o que eu sempre falo também pro pessoal, quando tem esses momentos, né, de assim, puxa, né, às vezes tava lá com a proposta quase para sair, não importa o que seja, ou às vezes é na vida pessoal mesmo, você tá ali, né, é conversar eu falo assim: "Não fica pensando sozinho, Sim, chama alguém, liga pra Maiara, liga pra Bruna, liga pra Cris, liga pra mim, sabe, a gente precisa". aliviar a cabeça. E também para retomar isso, Sim. né, porque Porque você tem que viver Porque às toda hora o vezes modelo, né, também. Não só modelo, é nossa, é com nós mesmos, né, a briga, né. Às vezes você se duvida de você mesma. Pra Será? gente Será? Né. pra gente não se perder aí Sim. nesse caminho, e aí volta, e É, retoma, e acredita, e segue. é isso que você falou, acreditar. Então essa palavra é muito forte. Tem que acreditar e não ter medo, né, de enfrentar as coisas, É. né, porque o medo é inimigo. Então, tem que seguir, né, seguir na jornada, porque eu acho que vocês estão super no caminho. Eu falo que ainda a gente vai ver vocês muito no palco, ainda tem o time de vocês, né. Vocês estão cada vez crescendo, cada ano mais, estão se aperfeiçoando e crescendo mais. Então é lindo de se ver, tenho uma admiração muito grande por vocês. Adoro, eu falo assim, eu adoro os corretores, porque a gente se entrega realmente, a gente como gestores, né, eu, Valdir, a gente se entrega muito em dar o nosso melhor sempre, né. Então e eu tenho certeza que vocês também entregam o melhor para os clientes, né. Então isso é muito lindo de se ver. E eu falo assim, e tem corretores que não se entregam desta forma. E é triste, né, por mais que a gente se esforça aqui, mas nem todos são iguais. Eu falo que a Remax é para todos, mas nem todos são para a Remax, infelizmente. Mas o processo é esse, né. Existe quem queira trabalhar na Remax e tem quem não queira trabalhar, e tudo bem, né. As parcerias vão continuar, as amizades vão continuar, e a gente vai entregar cada dia mais a excelência para o mercado imobiliário, porque é isso que a gente veio fazer, né, entregar o melhor para o cliente. Então aqui, estou super feliz com vocês. Vamos encerrar o nosso podcast hoje com essas duas queridas aqui, a Maiara e a Fabi, super premiadas na Remax. Só tenho a agradecer pela vinda de vocês, disponibilizaram aí ao meio do dia, né, para vir para Atibaia. Logo mais nós vamos estar lá com vocês em Indaiatuba e ajudando também em Salto. Não vou esquecer de você em Salto. Mas conto com vocês nessa jornada, essa nova jornada de empreender lá, que vocês também são uma grande empreendedoras natas, e continuem com essa força, com esse foco aí de vocês, que vocês continuem brilhando muito. Muito obrigada, viu, meninas? Obrigada. Pela vinda de vocês, viu? Foi ótimo. Obrigada e até a próxima.